Fui 2 vezes, mas ninguém me deixou ver. Era preciso desfazer as dúvidas. E foi um dos acusados, Dante de Barros Michelini, quem sugeriu um exame de arcada dentária. O próprio Dante redigiu as perguntas feitas aos 2 dentistas escolhidos como peritos. No dia 30 de junho, os 2 peritos deram seu laudo. Era Araceli. Doutor, no exame, houve sinais de violência? Bem, na reconstituição das arcadas, no exame do crânio, de fato nós constatamos algumas fraturas das porções ósseas alveolares. Tudo indica naturalmente a evidência de algum trauma. Poucos dias depois da perícia dentária, um dos peritos do Instituto Médico Legal de Vitória também dava seu parecer. O corpo era de Araceli. Mas nem assim foram afastadas todas as dúvidas. No Instituto Médico Legal Carioca, foi feito o exame mais completo. Na verdade, o corpo de Araceli foi praticamente todo ele reconstituído e minuciosamente analisado. E os peritos concluíram: os restos mortais eram mesmo de Araceli. A causa da morte, segundo os peritos, intoxicação por barbitúricos e, provavelmente, asfixia por esganadura. Também o Instituto de Criminalística de Brasília concluiu que eram de Araceli os cabelos encontrados com o corpo e que foram confrontados com cabelos retirados de sua escova. Essa conclusão foi anunciada pelo então superintendente da polícia, Gilberto Barros Faria, que prometeu uma bomba para os dias seguintes: a revelação do nome do assassino. Quando Paulo Elau, Dante e Dantinho Michelini forem a julgamento, estarão em questão apenas os crimes relacionados diretamente com a morte de Araceli. Mas nestes 4 anos e meio, pelo menos mais 4 mortes foram, justa ou injustamente, relacionadas com este caso. A primeira dessas mortes foi a de Fortunato Pitim Neto, de 17 anos, que morreu no dia 24 de abril de 73, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da menina. 2 anos depois, o pai de Fortunato contou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que seu filho, toxicômano, foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 21 de maio de 73. No dia seguinte, quando o pai o visitava, Fortunato se recusava a tomar uma injeção de Valium receitada pelo médico Jefferson Ferreira Nunes. Ante a insistência do médico, da enfermeira e do pai, Fortunato estendeu o braço e disse: "Querem matar? Podem matar." A enfermeira começou a aplicar a injeção. E não aplicar ainda mais de 1 centímetro quando o rapaz deu um grito e desmaiou. A enfermeira disse que era normal e aplicou os 9 centímetros restantes. Nunca mais Fortunato recobrou a consciência. O pai formou uma junta médica que não conseguiu salvá-lo. Ele morreu 2 dias depois. Um dos médicos da junta quis providenciar uma autópsia, mas o pai não concordou. Fortunato foi sepultado com atestado de óbito que aponta como causa da morte malária e hepatite tóxica. Constantino Pitim disse que nunca suspeitou de nada, até ser chamado por um delegado da Polícia Federal, Lincoln Almeida, que lhe teria dito que tentavam responsabilizar Fortunato pela morte de Araceli para inocentar Paulo Elau e Dantinho Michelini. Um dos indícios disso foram as diligências de que participou Dante Michelini na antiga residência da família Pitim, onde disse haver encontrado pedaços de pano que no início se afirmou serem do uniforme de Araceli. Essas diligências visariam confundir a polícia e afastá-la do rumo certo. O corpo de Fortunato Pitim foi exumado em setembro do ano passado. Os peritos nada encontraram de suspeito, mas disseram no relatório: o uso intempestivo de diazepam Valium em dose elevada desencadeou uma série de complicações clínicas e neurológicas não citadas no relatório médico hospitalar que culminaram com a morte da vítima. Uma prova da tentativa de acusar Pitim seria o recado mandado pelo agente funerário Arnaldo Neres, da Santa Casa, à mãe de Araceli, no dia da morte de Fortunato. Neres teria entregue um cartão de visita a Maria Anita Cavaquini, empregada de uma amiga de Dona Lola,
pedindo à mãe de Araceli que lhe telefonasse, pois tinha coisas importantes a falar a respeito da morte da filha. A segunda morte, justa ou injustamente relacionada com o desaparecimento de Araceli, foi a de Jorge de Barros Michelini, irmão de Dante e tio de Dantinho Michelini. Jorge, que também chegou a participar de diligências policiais, teria sido visto várias vezes em companhia de Dona Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano. Esse é o testemunho da cozinheira Almerinda dos Santos Pereira. Jorge é citado também por outra testemunha, Bertoldo Geraldo de Lima, ex-motorista da família Michelini e especialmente de Jorge. Segundo Bertoldo, no dia em que os jornais publicaram que o superintendente de polícia anunciava uma bomba no caso Araceli, ele, Bertoldo, levou Jorge e Dante Michelini à superintendência de polícia. Dante levava na mão uma máscara de velho que colocou no rosto antes de entrar na superintendência onde ficou. O motorista afirma haver visto de novo a máscara na casa de Jorge dias depois. Jorge Michelini morreu no dia 14 de janeiro de 75. Participava de um pega com vários outros carros quando foi fechado de madrugada por um ônibus da aviação Penedo que estava atrasado, já bem além do horário de sua última viagem. O carro de Jorge bateu num poste que desabou sobre o teto do Opala e matou o motorista. As outras duas mortes são as do sargento da Polícia Militar José Homero Dias e do traficante de tóxicos José Paulo de Souza, mais conhecido como Paulinho Bocanegra. O sargento Homero, que era do serviço secreto da PM, participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Bocanegra e outro marginal, Capetinha, na Ilha do Príncipe. Na diligência, em que chefiava um destacamento de soldados, Homero foi morto a tiros. Levado à justiça, Bocanegra acusou o soldado Jair Oliveira de haver matado o sargento com um tiro de calibre 38, quando ele, Bocanegra, só tinha um revólver 32. O laudo pericial não confirmou as acusações de Bocanegra. As balas retiradas do corpo do sargento foram disparadas por 2 revólveres diferentes, mas ambos de calibre 32. No decorrer do processo sobre a morte de Araceli, levantou-se a suspeita de que os projéteis levados a exame teriam sido trocados, mas nada foi provado conclusivamente. Quem matou seu marido? Pergunta difícil para responder, porque a gente deve falar muitas coisas que a gente vê, né? Entendeu? Mas o boato que dizem não é nenhum dos dois que já morreu. Quem são esses dois camaradas? Segundo os boatos que dizem, são os próprios colegas que estavam com ele na hora que eles foram cumprir a missão, né? Ele morreu como? Ele foi prender o marginal enquanto havia 2 colegas nas costas dele. Uma bala foi pela frente? Não, foi com um tiro pelas costas. Dona Elza, ele comentava com a senhora alguma coisa sobre as investigações que ele estava fazendo? Não, ele às vezes chegava em casa assim, revoltado,